Evangelho de João, capítulo 19. Bendito seja Deus. João, capítulo 19. João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 26, nós vamos ler o versículo número 26, versículo 27, versículo número 28 e versículo número 29. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 19, versículo número 26. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ela amava, ele disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao seu discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua própria casa. E depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, em algumas traduções está a palavra terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Repita comigo em alto bom som: tenho sede. Tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram ou molharam com uma esponja de vinagre, e pondo sobre um isopo, colocá-lo sobre a sua boca. Quero recapitular mais uma vez o versículo 29. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram uma esponja cheia de vinagre, e pondo-a sobre o isopo, colocaram na sua boca. Senhor, fala conosco através da tua palavra, pois a tua palavra é fiel, é verdadeira. A todos nós que estamos presentes, nós precisamos te ouvir só mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Você pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu quero externar ao Senhor minha gratidão, primeiramente pela oportunidade de estar ministrando aos irmãos, em especial no culto alusivo a das mães. Eu muito obrigado ao pastor Rodrigo, que é um dos meus, é um companheiro ali no mesmo trabalho, nós trabalhamos juntos em diferentes áreas, e o pastor Rodrigo, ele não fez somente um convite, mas ele proporcionou através de Deus uma honra para estarmos aqui. Eu sou grato a Deus pelo pastor Rodrigo, pela sua esposa, a minha esposa, irmã Geise, que me acompanha nessa noite, a serva do Senhor. Vem cá, irmã Geise, em nome de Jesus. A irmã Geise, ela é uma bênção na minha vida, no meu ministério. Tá bom, ela está linda para Jesus, para mim também. A irmã Geise é uma princesa de Deus. Eu sou grato a Jesus. Ela é uma bênção na minha vida. Eu sempre gosto de dizer que a Geise, ela me abençoa de duas formas: através das orações e de um pudim abençoado que ela sempre faz em casa. Ela me chama de formiga. Ela me chama de formiga. Eu gosto e amo ela porque ela é um doce. Bendito seja Deus. Já é bom. Pode voltar para o seu lugar. Bendito seja Deus. Pode vir e a igreja, eu peço que todos revolvem sua atenção para ouvirmos o que o Senhor tem a falar no nosso coração. Eu sei que o que eu acabei de ler aqui para alguns pode ser raso, pode ser um texto que não tenha muitas informações, mas eu preciso que você entenda que João, no capítulo 19, esse capítulo escrito justamente pelo discípulo amado do Senhor Jesus, ele é o capítulo que nós podemos dizer mais triste, o capítulo mais angustiante de todo o Evangelho de João, que é o capítulo
da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele é crucificado justamente em uma sexta-feira, segundo diz a própria Bíblia Sagrada, e desde a quinta-feira, Jesus já está expressando seu amor, seu carinho, sua paixão pelos seus seguidores, por aqueles que acompanhavam o seu ministério. E de todos os evangelistas que eu poderia ler a vocês, hoje nós temos 4 evangelhos que falam sobre a crucificação de Cristo. Você tem Mateus 28, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, mas também temos João capítulo 19. E quando nós paramos para fazer a leitura de João 19, João não está apenas fazendo ou trazendo a nós a narração do momento que Cristo ele é crucificado e ele é pendurado sobre o madeiro, mas também é um momento de agonia, um momento de desespero, de tristeza para aquela que carrega o menino Jesus desde o seu nascimento e a sua concepção. Lucas capítulo 1 diz a Bíblia que o anjo Gabriel visita 2 mulheres. A primeira mulher que ele visita é Isabel, que é parente de Maria, e diz para ela que ela vai engravidar e o nome do menino será João. E esse João prepararia o caminho do Messias. E a segunda mulher, 6 meses depois, é Maria, e o anjo diz para ela que ela carregaria sobre o seu ventre uma criança por nome de Jesus, e ele seria o Salvador, seria aquele que traria as pessoas para perto do Senhor. E várias profecias acerca de Jesus são mencionadas na Bíblia. Quando você lê Lucas, capítulo de número 2, quando Jesus nasceu, e depois de 8 dias de nascido, a tradição e a lei de Moisés ensinava que as crianças precisavam ser circuncidadas ao 8º dia. E quando José e Maria levam Jesus recém-nascido como um bebê ao templo para circuncidá-lo, ali estava um homem por nome de Simeão e uma profetisa por nome de Ana. E tanto Simeão como a profetisa Ana profetizaram que o menino Jesus, primeiro Simeão disse que uma espada transpassaria a alma de Maria e a carne do menino Jesus. E a segunda profecia, que é de Ana, ela disse que o menino seria para a queda de muitos e para a elevação de outros dentro de Israel. E Jesus, a partir daí, está coberto de profecias. Ele não nasce pelo acaso, pois em Apocalipse capítulo 13 está escrito que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quando diz a Bíblia que ele foi morto antes da fundação do mundo, nós estamos entendendo dentro de uma revelação bíblica que Cristo, ele já é um Cordeiro morto antes da queda do homem, antes do primeiro pecado a ser introduzido sobre a humanidade. Pois chegará um momento em nossas vidas que os nossos filhos, aqueles a qual nós conhecemos, perguntarão para nós: se Deus sabia de tudo, por que ele permitiu que o primeiro homem e a primeira mulher caíssem? É simples, Deus permite, mas não é pego de surpresa, porque ele já tem um plano, e o plano é Jesus, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E ele não é somente aquele que morreu antes da fundação do mundo, ele está crescendo, se desenvolvendo. Em Lucas capítulo 2 diz a Bíblia que ele, com 12 anos de idade, está no meio dos mestres e doutores da lei. Quando ele completa 30 anos de idade, ele está indo até o deserto para ser batizado pelo seu primo João, que estava ao rio por nome de Jordão. E o rio Jordão ele tem algumas características. O rio Jordão, para quem não sabe, ele é um rio que à luz da Bíblia foi tratado como um dos piores rios da Bíblia, porque desde o livro de 2 Reis, o Jordão ele é um rio lamacento e barrento. O Jordão ele era ligado a um monte chamado de Hermon, e o próprio salmista Davi escreveu no Salmo de número 121, se não me falha a memória, sobre este monte Hermon. O monte Hermon ele era ligado ao rio Jordão, e do monte Hermon, quando a chuva caía e o barro saía de lá e descia até o Jordão,
as águas eram barrentas e lamacentas, e Jesus, ele se desloca para aquela região para ser batizado pelo seu primo João Batista, que, segundo diz a Bíblia Sagrada, ele pregava no deserto da Judeia, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento, pois o machado está à raiz, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E quando perguntaram a João: quem és tu? És algum dos profetas antigos? Tu és uma reencarnação do profeta Elias? Tu és o Messias? João disse: não, eu sou aquele a qual profetizou Isaías, a voz do que clama. Ele não disse: eu sou a voz que clama, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. A minha missão é preparar o caminho daquele que virá, pois aquele que virá após mim é maior do que eu, pois eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos meus pés, pois na verdade ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E quando Jesus se aproxima ao Jordão, e quando seu primo João vê ele, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que limpa, que remove o pecado do mundo. Mas Jesus, indo até o Jordão, ele está aproximadamente com seus 30 anos de idade. Ele é batizado com 30 anos de idade. E como ele é batizado pelo seu primo João Batista, 2 sinais vão acontecer. Mateus capítulo 3 diz que os céus se abriram, o Espírito de Deus desce como uma pombinha branca sobre o Jordão, e uma voz ecoa dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E quando a voz do Pai ecoou sobre o Jordão dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, o ministério de Jesus inicia-se a partir daí. Agora ele se torna o que chamamos de itinerante. Ele não tem lugar ou espaço para permanecer, apesar da Bíblia falar em João capítulo 1, versículo 32 e 33, que ele possuía uma casa. O nosso Cristo tinha uma casa, mas certa feita ele disse para os seus discípulos: as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Ele estava dizendo: o filho do homem não tem hora para voltar para a sua casa. Então Jesus saía de casa, ele tinha hora para sair, mas não tinha hora para voltar, porque ele tinha uma missão. E qual é a missão de Jesus? Ele disse aos seus discípulos em João capítulo 7, ele disse: minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele era a própria comida. Ele disse em João capítulo 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse em João capítulo 4: eu sou a água da vida. Mas em João 7 ele também disse: eu sou a luz do mundo. Mas em João capítulo 14, capítulo 12 ele diz: eu sou a videira verdadeira. Mas em João capítulo 11 ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse em João 10: eu sou o bom pastor. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas esse Jesus que se apresentou dizendo: eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira. Ele também tinha o seu lado humano, o seu lado compassivo, o seu lado sentimental. E o lado compassivo humano dele fez ele chorar pelo seu amigo Lázaro na região de Betânia. O seu lado compassivo e humano fez ele ter compaixão e ter dó de uma mulher samaritana e pregar para ela. O seu lado compassivo e amigável fez ele se assentar na mesa em João 12 com os pecadores e comer com ele, porque Jesus não fazia acepção e não escolhia mesas para sentar. Se você ler João capítulo 3, Jesus pregou para um doutor chamado Nicodemos. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Em João 3 ele prega e assenta-se para ensinar Nicodemos. Mas em João 4 ele prega para uma prostituta que está na cidade de Samaria. Então você percebe que Cristo não faz acepção de pessoas. A palavra que ele tem para o doutor também é para a prostituta. A palavra de salvação que era para o doutor também é para quem não é doutor. Pois a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A graça ela
raça, da sua etnia e da sua condição financeira. É por isso que num culto como esse, Deus não tem bênçãos especiais só para quem tem uma condição melhor financeiramente. A bênção, a graça e o perdão de Deus é para todos em Cristo Jesus. O lado compassivo e humano deve se aproximar e estar no meio de pessoas, a ponto de Marcos capítulo 4 dizer que ele escolheu 12 homens para andar com ele, pois a tradição dos judeus ensinava que todo rabino, para ele ser reconhecido como rabino, para quem não sabe, rabino era um professor da lei, da Torá daquela época. O homem, para ser reconhecido como rabino, ele deveria ter pelo menos 10 discípulos, e Jesus, ele teve 12, chamou 12 para com ele, mas desses 12, a Bíblia diz que há um especial, por nome de João, e este João, ele caminhou e andou com Jesus, e tinha aproximadamente entre 15 e 16 anos de idade, chamado para andar com Jesus. João se tornou tão próximo de Cristo, que o Evangelho de Mateus capítulo 11 diz que Jesus chamava a João de Boanerges. Boanerges é uma palavra grega que significa filho do trovão. Por quê? Porque certo dia João e seu irmão chegaram a uma cidade e ninguém quis ouvir a sua mensagem e disseram a Jesus: nos dê permissão para orar a Deus para que envie fogo e destrua aquela cidade. Boanerges, que é filho do trovão, significa que ele tinha intrepidez, mas Jesus, ele se relacionava e estava tão perto de João, a ponto de a Bíblia dizer que este evangelista João colocava sua cabeça ao peito de Jesus para ouvir as suas palavras, mas também para falar dos seus sentimentos. Este João não foi chamado somente para andar com Jesus, este João foi discipulado pelo nosso Senhor, mas o nosso Senhor Jesus também, ele acatou para seu ministério algumas mulheres, e essas mulheres, a Bíblia vai nos informar que elas auxiliavam, ajudavam os discípulos e a Jesus financeiramente, a ponto da Bíblia falar que essas mulheres serviam a Jesus e serviam aos discípulos nas mesas a qual eles se assentavam. Porém, na época de Jesus, havia pelo menos 5 grupos religiosos e políticos: fariseus, saduceus, herodianos, zelotas e essênios. E desses 5 grupos, os fariseus e os saduceus pegaram no pé de Jesus para colocar ele contra a parede, para de todas as formas Jesus ele ser descredibilizado ministerialmente, a ponto da Bíblia dizer que os fariseus e os escribas chamaram Jesus de demônio, Beelzebu, por ele ter curado uma pessoa. Estes homens foram uma pedra de tropeço na vida de Jesus de todas as formas, mas eles não impediram Jesus de cumprir a sua missão. E qual foi a missão que Jesus veio cumprir nesta terra? E eu preciso que você entenda: o Jesus que eu prego, ele curou paralíticos; o Jesus que eu prego, ele deu vista e devolveu a visão aos cegos; o Jesus que eu prego, ele foi aquele que se relacionou com as prostitutas, pregou para elas o arrependimento e elas se converteram. O Jesus que eu prego foi rejeitado em algumas cidades, mas também foi amado em outras. Pregou, evangelizou, expulsou uma legião de demônios de um gadareno. Mas a maior missão de Jesus não foi expulsar demônio, não foi curar paralítico, não foi dar vista aos cegos. A maior missão de Jesus foi morrer a morte, e a morte de cruz. Isto foi falado por Gabriel, o anjo, a sua mãe. Ele virá para salvar, ele virá. O próprio Simeão e Lucas disse a Maria: uma espada vai transpassar a carne do menino. E quando é que essa espada vai transpassar a carne do menino? A carne de Jesus, quando ele completou 33 anos de idade. Quando ele fez 33 anos de idade, olha para mim aqui, não perca da
sabe, ela foi comemorada pela primeira vez em Êxodo, capítulo 12, quando Deus enviou a 10ª praga ao Egito, e a 10ª praga foi a morte dos primeiros filhos dos pais e mães egípcios. Deus disse a Moisés: eu passarei no Egito, eu matarei os primogênitos, mas a casa que tiver o sangue do cordeiro na porta. Só que Deus não queria só o sangue do cordeiro. Deus disse: vocês matarão o cordeiro, pegarão o sangue, colocarão na porta, e a carne e o corpo do cordeiro vocês vão assar, vocês vão comer, pois não basta só ter o sangue do cordeiro, tem que engolir o cordeiro, porque quem já provou do cordeiro não tem mais vontade de provar daquilo que é lá de fora, aquilo que é passageiro. Eu vou repetir porque não entendeu. Quem já provou do cordeiro, quem já provou da graça, sabe que este mundo é de perdição, mas é tentador. Mas apesar de ser tentador, não pode tirar o brilho, não pode tirar o gosto da graça e do Evangelho. Quando ele completou 33 anos de idade, Mateus capítulo 26 diz a Bíblia que ele envia 2 discípulos até um homem que tem um cântaro de água na mão. E Jesus disse: este homem vai preparar para vocês um cenáculo. E para quem não sabe o que é cenáculo, cenáculo era um quarto que ficava no 2º andar ou no 3º andar de uma casa, como nós estamos aqui, no 2º andar de um prédio. E em um cenáculo Jesus realizou a sua última Páscoa, a sua última ceia, e era para ser um momento de comunhão. E ele, naquele momento de comunhão, enquanto os discípulos preparavam a mesa, junto com ele, os discípulos discutiam e diziam: eu serei o maior no reino de Deus, eu serei o maior. Um dia, a própria mãe de João disse a Jesus: quando o Senhor estiver no reino de Deus, pegue meus filhos e coloque à tua direita. Mas somente há um que pode ficar à direita de Jesus. Quem é que pode ficar à direita dele? São Paulo escreveu que a igreja de Jesus estará à sua direita. Mas na última ceia, os discípulos não queriam a direita. Eles disseram: queremos ser o maior no reino de Deus. Quando Jesus viu essa discussão, ele saiu daquele local, ele foi para outro local da casa, ele trocou a sua roupa, colocou uma veste branca, pegou uma bacia de metal, encheu de água, chamou os discípulos e pediu para lavar os seus pés. Ele lavou os pés de Filipe, os pés de André, os pés de Lucas, de Bartolomeu, os pés de João, os pés de Pedro. Os discípulos não estavam entendendo, mas Jesus, ele fez o que nós chamamos de papel de doulos. O que é doulos, pregador? Doulos era um escravo, pois na casa dos judeus o doulos era um escravo receptivo. O dono da casa fazia um banquete, e quando o convidado chegava, o escravo de roupa branca, bacia, água, recebia o convidado e lavava o seu pé. Você percebe o que Jesus fez? Ele se colocou como um escravo. E se isso aqui não te alegra, sai da igreja. Ele se colocou como um escravo para mostrar para mim e para você que o maior no reino de Deus não é quem prega bem, não é quem canta bem, não é quem serve. O maior é aquele que serve no reino de Deus. Filipenses capítulo 2, Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, ele saiu da eternidade, tomou uma forma humana, e Paulo disse: ele morreu a morte, e a morte de cruz, mas Deus o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E que nome é esse? Jesus Cristo, a que todo joelho diante deste
querendo trair. Ele indica o traidor, mas não fala quem é. Judas se levanta, e ao se levantar, ele sai da mesa e vai maquinar o que está no coração. Quando ele sai, Cristo pega o pão, ele parte, ele pega o cálice, e Mateus 26 diz: ele deu graça, ele deu graça. Ele pega o cálice, levanta, ele dá graça. Ele pega o pão, ele parte, ele dá graça. Você sabe o que é dar graça? Dar graça que é louva. Mas por que Jesus louvou e deu graça? Alguém pode me dizer: porque ele estava na ceia, porque ele estava comendo? Não. O motivo de Jesus ter dado graça, Paulo revelou em 1 Coríntios 11:25. Paulo escreveu: e na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele deu graça. Sabe o que é interessante? Ele sabia que ele ia ser traído, mas ele deu graça. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele deu graça. Ele sabia que ele ia padecer, mas ele deu graça. O nosso problema é que a gente só presta para dar graças a Deus e cantar quando tudo vai bem. Mas Deus hoje está dando um tapa na tua cara para te dizer: seja grato a mim não quando tudo vai bem, seja grato a mim também quando nada vai bem, quando tudo está fora do lugar. Esse culto hoje não é para quem somente adora Deus quando tudo vai bem, mas é para quem adora Ele mesmo nada indo bem. Começa a piorar. Ele dá graça, ele vai para o Getsemane, e no Getsemane a Bíblia diz que ele foi orar. Marcos 14 diz que a alma dele estava em agonia, e ele começou a orar no Getsemane, a ponto da Bíblia dizer que o seu suor tornou-se como gotas de sangue. A medicina, o Dr. Guilherme Barbetti explica que gota de sangue aqui é hematidrose. Cristo sofre de hematidrose no Getsemane. Ele começa a suar gotas de sangue, e começa a suar gotas de sangue, e chama os discípulos para orar. Ele disse: ore comigo, fique comigo, minha alma está em agonia. Agonia no grego é apória. Sabe que apória é incapacidade de se encontrar saída. Ele está dizendo: eu vou morrer, estou tendo uma saída. E que saída é esta? Orar. Porque para quem tudo vai mal precisa entender: orar é a melhor coisa. Orar é a melhor coisa. E ele ora dizendo: Pai, se tu quiseres, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele está terminando a sua carreira. E como é que ele iniciou a sua caminhada, a sua carreira? Em Mateus 6, Jesus ensinou os discípulos a orar. Ele disse: não faz igual o mundo incrível que vai para a rua, rasga a roupa e grita, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai. E como é que devemos orar? Jesus disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita sua vontade. Não, minha vontade não. Vamos levantar a mão porque não entenderam. Eu vou repetir: Jesus começou sua caminhada ensinando a oração do Pai Nosso, que a vontade não é sua. Você pode orar, você pode pedir, mas Deus não depende da tua oração. É você que depende de Deus, é você que depende do Senhor. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Começa a piorar porque ele é preso em Getsemane pelo seu discípulo Judas. Os soldados que estão ali prendem suas mãos e levam ele para passar por 4 julgamentos. Ele passa pelo julgamento de Anás, pelo julgamento de Caifás, pelo julgamento de Herodes e pelo julgamento de Pilatos. O quarto e último julgamento
julgamento de Pilatos. Quando Pilatos pega Jesus para ele ser interrogado, Pilatos ele quer que Cristo fale alguma coisa. Em Mateus 27, quando ele está interrogando Jesus, a Bíblia diz que Cristo estava calado, não falava quase nada, porque para mostrar para Pilatos que a melhor resposta para o tolo ainda é o silêncio. Ele está calado sem falar nada, porque ele é uma ovelha muda, levada ao matadouro, e agora ele é conduzido ao júri popular, aonde a Bíblia diz que ele é julgado pela população junto a Barrabás. De que maneira Barrabás é colocado ao lado, Cristo ao outro. Só que Pilatos não queria mandar soltar Barrabás, ele queria mandar soltar Jesus. Por que, pregador? Porque em Mateus 27, a mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, escreve uma carta ao seu marido, e na carta estava escrito: não te envolvas com esse homem, porque na noite anterior eu sonhei com ele, e no meu sonho eu via que ele era justo, que ele era justo. Percebeu que todos aqui ficaram calados e não deram glória? Percebeu? Agora eu te explico por que você ficou calado. É porque eu falei que é a mulher de Pilatos. O que você não entendeu é que a mulher de Pilatos e Pilatos, nenhum deles crê em Jeová, crê em Deus. A mulher de Pilatos, ela é pagã, mas ela recebeu uma revelação do sonho dela, dizendo que Jesus, ele é justo. E por que ele é justo? Porque só ele justifica o pecador, e a pecadora é ele. É justo. O que Pilatos não viu de olho aberto, a mulher enxergou sonhando de olho fechado. Pilatos coloca a causa: a quem vocês querem que eu solte e quem vocês querem que mande ser executado? A multidão disse: solte a Barrabás, crucifica Jesus. Quando a multidão disse: crucifica-o, aqui está a sentença. A sentença é morte de cruz. Permita-me explicar a você uma coisa. Antes de Cristo ir para a cruz, Mateus 27 diz que ele foi levado a um lugar chamado Pretório, e ali ele foi rasgado suas roupas, e ele foi amarrado para ser chicoteado. O costume dos romanos era chicotear 40 vezes. Só que o chicote usado chamava-se azorrague. O azorrague, para quem não sabe, ele tinha 12 cordas. Na ponta de cada corda havia pedaços de bolinha de chumbo, chifre de carneiro e osso de animal. Cada chicotada que Jesus levava nas costas não era para causar hematoma e deixar a pele roxa. O doutor Pierre Barbete, que é cirurgião, ele explica no seu livro A Crucificação de Cristo que cada chicotada equivalia a 12 ferimentos, 12 rasgaduras. Na primeira chicotada que ele leva, 12 ferimentos. Na segunda, 24 ferimentos. Se ele for chicoteado 40 vezes, então ele está com 480 rasgaduras, ferimentos, carne viva, sangue saindo, osso saindo, e você não deu nem glória ainda, mas tudo bem. Ele está rasgado, todo moído, e a Bíblia diz que ele foi açoitado. Mas o termina por aí, diz a
espinho era apertado, o espinho perfurava o couro cabeludo, machucava a caixa craniana, mas por amor a mim e por amor a você, ele está calado, sem fazer nada. Não aplaude, que eu não terminei. O espinho entra na cabeça dele, e ao perfurar a cabeça, o couro cabeludo, crânio, a Bíblia diz que ele colocaram sobre ele a cruz, que no grego é patíbulo, é a parte do braço, colocaram sobre o corpo dele que pesava 40 quilos, levando até o Gólgota, e chegando lá, sua mãe, seu irmão, seu discípulo João, estão lhe acompanhando na trajetória. As mulheres choravam, quando ele chega lá, ele é deitado, sua roupa é despida, o prego que vai entrar na mão dele, o prego que aqui, ó, entra na palma e desloca os ossos do cálculo. Quando ele é pregado na mão direita, ele sente a dor, mas os romanos eram cruéis. Quando os romanos iam pregar a outra mão, eles pegavam o braço, esticavam o braço para o osso da clavícula, deslocado do mero e da escápula. Quando o osso dele é deslocado, a dor que ele sente é terrível. Mas por amor a mim, por amor a você, se você entendesse e desse glória por esta palavra, ele é levantado. Foi levantado. A Bíblia diz, pastor Rodrigo, que ao ser levantada uma placa sobre a cabeça dele, escrita em 3 idiomas: este é Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Só que a cultura da época ensinava que na placa ficava o crime da pessoa, mas na placa de Jesus está escrito: ele é Rei dos Judeus. Repita comigo: Rei dos Judeus. Grita: Rei dos Judeus. Olha para alguém e diga: aquela placa. Não, pega na mão de alguém e diga: aquela placa não foi para incriminar ele. Não, diga com força: aquela placa não foi para incriminar ele. Diga: aquela placa foi para evangelizar quem passava por ele. Porque quem passava não dizia: ele é bandido, ele é xeranumeno, quem passava tinha que dizer: ele é rei. A placa evangelizou quem passava, e você que é evangelizado nesta noite, não deu nem glória ainda, mas tudo bem. A mãe está ao pé da cruz, e João vai narrar a cena. João diz que a mãe estando ao pé, chorando pelo filho, vendo aquele a quem ela carregou, amamentou, concebeu. Olhe para o quadro, olhe para a situação, porque Jesus, agora seu lado humano e divino, se desperta, olhando para a mãe, vendo ela chorar em desespero. Ele olha para ela e diz: eis aí teu filho, mulher. Mas ele olha para ela e diz: ei, para o menino João, eis aí a tua mãe. Aqui vai um recado importante, uma observação. Existe algo interessante sobre a gravidez de Maria. Alguns acreditam que ela engravida com 18 a 19 anos. Mas se você olhar para dentro da Bíblia Sagrada, acredita-se que ela engravida com seus 13 ou 14 anos de idade. A Bíblia não traz possibilidade de Maria engravidar aos 18 e aos 19. A possibilidade é 13 e 14 anos de idade. Por que, pregador? Porque toda menina judia, aos 12 anos de idade, ela já se tornava mulher. Todo menino aos 13 anos de idade que passava pela cerimônia do Bar Mitzvah se tornava homem. Esta Maria concebeu e engravidou de 13 aos 14 anos de idade, e toda a sua juventude, toda a sua mocidade foi só para um propósito: cuidar
está vindo aquele a quem ela ajudou, amamentou, educou. Quando ele olha para ela, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele não diz somente que ele está dando um filho para ela. Ele não está dizendo: eu estou matando a tua carência como João. Ele está dizendo: mulher, a tua mocidade inteira foi dedicada a mim, e agora que você está mais velha, não serás abandonada. Eis aí o teu filho, eis aí o teu filho. Eu tenho uma notícia para quem veio cultuar, quem dedica a sua juventude, sua vida a Cristo, até na sua velhice, Cristo estará contigo, não te abandonará. Alguém crê nesta palavra? Levante a mão mais alto que puder, levante a mão mais alto que puder, levante a sua mão. Mulher de Deus, continua orando. Homem de Deus, continua fazendo a vontade do Senhor, porque Deus não te abandonará, nem na juventude, nem na velhice. Aleluia! Eis aí a tua mãe. Mas para concluir, João, ele encerra. E ele diz que Jesus está pendurado sobre a cruz, e ele, a natureza humana, vai dizer: tenho sede. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Só teve 2 vezes na Bíblia que Jesus pediu água. Quantas vezes? Quantas vezes? Não fica com vergonha. Quantas vezes? A primeira vez que ele pediu água, João capítulo 4, foi para a Samaritana. A segunda vez que ele pediu água foi na cruz. E como ele pediu água na cruz, só para você ter uma noção, diz a Bíblia, pegaram um vinagre. E aí a Bíblia dá alguns detalhes. Colocaram sobre um caniço que tinha uma esponja. A esponja, para quem não sabe, era o único material que nos tempos antigos era utilizado pelos romanos nas gírias, pois a esponja ela era utilizada como material de higiene em banheiros químicos da época. Nos banheiros dos romanos, a esponja era usada para, após a necessidade, ele utilizar para fazer a limpeza. A pergunta que eu te faço: onde é que apareceu essa esponja? A esponja que é tirada de algum banheiro, colocada em um caniço, molhada com vinagre, deram para ele beber. Por que vinagre? Porque ao invés de água para matar a sede, deram vinagre para ele. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que ele pede água e deram vinagre. Não é à toa que em Mateus 25, como ele conta a parábola das virgens, ele dá prosseguimento, e lá na frente ele diz que no reino de Deus ele separará as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e ele dirá aos que estiverem à sua direita: tive fome e me deste de comer, tive sede, aleluia, e me deste. A pergunta que eu te faço hoje: você veio trazer vinagre ou água para Jesus? Geralmente quem traz vinagre não vem para cultuar. Geralmente quem traz vinagre não vem para se ligar na palavra. Geralmente quem traz vinagre não acredita que Deus ainda fala. Mas quem vem para o culto vem atrás de água. Vem atrás de água. E eu tenho nesta noite o prazer de te dizer: esta água que é a palavra de Deus mata a tua sede hoje. Mas escute-me, ele pede água, e a Bíblia diz: deram-lhe vinagre. Por que vinagre, pregador? Porque o vinagre, para quem não sabe, o vinagre era uma espécie de bebida usada como medicamento, para que quando a pessoa que estivesse cheia de dor, o vinagre servia como
anti-inflamatório, servia como medicamento de tirar a dor. Sabe qual é o objetivo do diabo? Dar vinagre para ele, porque se ele beber vinagre, a dor do corpo dele sai. Só que eu tenho uma palavra nesta noite. A cruz só se tornou cruz por causa da dor do corpo daquele homem. Se ele bebe o vinagre, ele não sente as dores. Se ele não sente as dores, ele estragaria tudo. E se ele estragaria tudo, foi em vão o que Isaías falou a respeito dele. Isaías 53 está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas dores. Eu vou repetir isso aqui até a minha glória. Ele tomou as nossas dores, nós o recrutarmos como por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Levante a sua mão e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu tenho uma palavra para te entregar. Satanás não tem medo da nossa conta bancária, do jeito que nos vestimos, da bolsa de gripe. Ele tem medo e respeita quem está debaixo do sangue de Cristo e das armaduras do Calvário. A morte de Jesus valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. A graça de Deus está no nosso meio. A graça de Jesus está no nosso meio. Coloque a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus. Eu preciso orar por quem veio nessa noite buscar a presença de Deus na sua vida. Eu preciso orar por aqueles que estão cansados de uma vida monótona, de uma vida vazia e precisam ser preenchidos de Deus, cheios de Deus. Eu sei que hoje é dia das mães, eu sei disso, mas para você, mamãe, Deus tem uma palavra: eu estou contigo. Para você, homem de Deus, Deus tem uma palavra: eu estou contigo. Para você, jovem, Deus tem uma palavra: eu estou contigo. Eu vim nesta noite declarar que não há nenhum poder de Satanás contra a vida de alguém que está debaixo da graça e do sangue de Cristo. Eu estou dizendo que neste momento o perdão de Deus desce, a graça de Deus desce, o amor de Deus ele desce no meio da congregação. Os que são ainda de oração vão sentir a graça de Deus. Os que são ainda do jejum vão sentir a graça de Deus. Os que vieram nesta noite para buscar a presença do Senhor sentirão o perdão e recebem nesta noite o perdão de Deus, porque você não merecia. Sabe o que você merecia? O inferno, o abismo, o tártaro, o Sheol. Mas naquela sexta-feira Jesus morreu para te dar mais uma chance, para te dar mais uma oportunidade. Mas ele não só morreu na sexta-feira, no domingo de manhã ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, não é em vão a nossa mensagem, não é em vão a nossa pregação. Guarda no seu coração em nome de Jesus. Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor esta noite tem projetos e planos para homens e mulheres. Deus, nós não queremos sair vazios,
nesta casa, nós queremos sair daqui debaixo da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Nós precisamos mais de ti, mais do Senhor. Diga nesta noite para Ele que você precisa mais dEle, que você depende dEle. Deus quer ouvir a tua oração. Não espere somente o pregador clamar por ti. Ore por você, interceda por você, pois Ele te perdoou no Calvário. Ele te deu uma chance no Calvário. Jesus, nós cremos que teu perdão, que a tua graça está acima de tudo, está acima de todos. Jesus, não nos lance fora da tua presença, não retires o teu Espírito, porque sem o teu Espírito nós não somos nada. Em nome do Senhor Jesus, quem orou, diga amém. Olhe para mim em nome de Jesus. Se há alguém no nosso meio que precisa aceitar a Jesus, que precisa se reconciliar nesta noite com Jesus, que precisa fazer uma nova aliança com Jesus, que Deus perdoe a sua alma, que Deus dê uma nova oportunidade para você. Nesta noite, eu quero te fazer um convite para vir aqui na frente. Você que precisa aceitar a Cristo, que precisa se reconciliar com o Senhor, Jesus, Ele te chama porque Ele te ama, e Ele não te chamou porque você mereceu de alguma forma, porque todos nós somos desgraçados, desprovidos da graça, do perdão e da misericórdia. Mas João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há alguém nesta noite para aceitar Jesus? Há alguém para se reconciliar com Jesus? Cristo te chama, você que precisa. Mas se você está bem com Deus, se você ainda ora, se você ainda tem uma vida consagrada ao Senhor, a palavra que Deus tem para você é: permaneça, continue, não desanime. Mas se você precisa voltar para Jesus, aceitar a Ele, volte enquanto é tempo, pois Ele te proporciona esta oportunidade. Mas que esta palavra ela fique gravada no seu coração e no coração da igreja, no poderoso nome de Jesus. Diga amém. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aplauda Ele, porque Ele merece.